Então, galera, como eu estava falando para vocês na parte anterior do vídeo, eu tenho dois tipos de cromatina, né? Eu tenho a cromatina menos compactada, que é geneticamente ativa, eu chamo ela de eucromatina, ou cromatina verdadeira, e eu tenho aquela cromatina mais compactada, e eu chamo de heterocromatina, os genes estão desligados. Por mais que esteja tudo bonitinho aqui, só eucromatina e só heterocromatina aqui embaixo, a gente sabe que não é assim que acontece nas células. Então, nas células, eu fico alternando regiões de eu e de heterocromatina. E isso vai depender do tipo de célula, porque uma das estratégias que a célula tem durante a sua especialização é justamente o remodelamento desses nucleossomos, compactando em alguns momentos e descompactando em outros, que tem a ver com ativar e inativar alguns genes, regular a expressão gênica. Então a gente usa muito o remodelamento do material para poder silenciar ou ativar genes. Quando a célula não está se dividindo, que ela está na intérfase, o material dela está na fase de cromatina. Mas quando ela vai entrar em divisão, essa cromatina atinge um maior grau de compactação e passa a se chamar cromossomo. O cromossomo nada mais é do que uma cromatina super espiralizada, super compactada, super condensada. A espessura da fibra fica tão grossa, eu diminui tanto o comprimento e aumentei a espessura, que ela chega a 1.400 nanômetros. Vocês sabem e aprenderam que é na fase de metáfase que esses cromossomos atingem o maior grau de compactação e eles são facilmente visualizados em microscopia óptica durante uma técnica chamada de cariotipagem. Então, galera, um resuminho pra gente. O genoma dos eucariotos não é só DNA, é DNA com histona. E quando a célula não está se dividindo, o material está na forma de eu ou heterocromatina. E quando ela está se dividindo durante a divisão celular, o material está na forma de cromossomo. Então, na intérfase, cromatina, na divisão celular, cromossomo. Beleza, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho da replicação do DNA. Então, esse nosso vídeo ele é muito de replicação do DNA. Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem mostra pra gente justamente o papel do RNA, o papel das proteínas que catalisam as reações da replicação. Então eu tenho um robô com vários braçozinhos, e é como se cada braço fosse uma enzima diferente. E essa enzima pode desnaturar o DNA, ela pode manter as fitas separadas, construir novas fitas complementares a partir das fitas molde, corrigir qualquer nucleotídeo que foi colocado de forma equivocada. Então, para que ocorra a replicação do DNA, que é um processo extremamente complexo, a gente depende de uma maquinaria enzimática muito particular, muito especial. Por isso que na origem da vida, a gente não acredita que a primeira célula já tinha DNA como material genético, porque ela ia precisar de todas essas enzimas para replicar. E imagine eu ter considerado que tudo isso surgiu casualmente na primeira célula. Então isso é pouco parcimonioso. Nós acreditamos que as primeiras células, elas tinham um material genético na forma de RNA, que é uma molécula mais simples, ela se replica de forma mais simples, ela tem regiões catalíticas que catalisam sua própria replicação, então a dependência de uma maquinaria enzimática é muito menor e é muito mais fácil eu acreditar que o RNA foi a primeira molécula que surgiu pela simplicidade da replicação e que depois surgiram as moléculas de DNA. Mas é inegável a maior fidelidade do DNA durante a replicação quando comparado com o RNA. E a gente pode traçar um paralelo com as aulas de vírus. Vocês já viram nas minhas aulas de vírus que vírus de RNA são mais mutagênicos, porque ao replicar o material de RNA, a gente tem uma maior instabilidade, então a gente erra mais. Por isso que acaba tendo mais mutações.
Vírus que são de DNA são aqueles vírus que praticamente não sofrem mutações. São aqueles vírus que você toma vacina na infância e fica imunizado durante a vida inteira. Porque esse vírus ele é muito estável durante a replicação, tá? Beleza. Bom, tem uma característica da replicação que é o fato dela ser semi-conservativa. O que isso significa? Entre outras palavras, eu vou conservar as fitas da molécula mãe. Então, para cada nova molécula filha com duas fitas, uma das fitas é conservada da molécula mãe, da molécula genitora. Então, a replicação é considerada um processo semi-conservativo, porque nas moléculas filhas de fitas duplas, eu conservei uma das fitas da molécula mãe. Então, a ideia é separar a fita dupla de DNA da molécula mãe e cada uma daquelas fitas servir de molde para uma outra fita complementar. E aí, cada lado, eu tenho uma nova molécula e essas duas são absolutamente iguais com relação à sequência de bases. Bom, tem um experimento que conseguiu comprovar essa característica semi-conservativa da replicação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É o experimento chamado de Meselson e Stoll. Gente, eu não vou prolongar muito nele, porque assim, o que vocês precisam saber é que foi por meio desse experimento que eles conseguiram comprovar que a replicação era um processo semi-conservativo. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram bactérias que tinham sido cultivadas num meio que tinha nitrogênio isótopo 15, é o nitrogênio mais pesado. Se o meio de cultura tinha o nitrogênio do tipo 15, todo o DNA dessas bactérias que depende do nitrogênio seriam fitas com o nitrogênio 15, nas bases nitrogenadas. E como esse nitrogênio 15 ele é mais pesado, quando eu colocava no tubo de ensaio, centrifugava e sedimentava, esse material se posicionava mais embaixo, porque era um DNA mais pesado, porque tinha as duas fitas com nitrogênio 15. Aí ele pegou uma bactéria dessa, que tinha ambas as fitas com nitrogênio 15, e colocou num outro meio de cultura, que tinha o nitrogênio 14. Se eu mudei o meio de cultura, todas as novas fitas construídas a partir dessa bactéria agora terão nitrogênio 14. Então, como a replicação é semi-conservativa, uma das fitas eu vou conservar da molécula mãe, então uma das fitas vai ter o nitrogênio 15 e a nova fita agora vai ter o nitrogênio 14. Então, a minha primeira geração de bactérias que veio depois, ela tinha 100% de DNA híbrido. O DNA híbrido é aquele que tem uma fita com nitrogênio 15 e outra fita com nitrogênio 14. Por isso que está sendo representado pela cor preta e vermelho. Quando eu purifiquei esse DNA em tubo de ensaio, sedimentei, por ele ser híbrido, ele se posicionou no meio. Porque ele tem uma fita mais pesada, outra mais leve, então equilibrou, ele ficou no meio. 100% das bactérias com DNA híbrido, com fitas híbridas. Cada uma dessas bactérias híbridas, elas vão, nesse mesmo meio, se replicar novamente. A gente vai para a segunda geração. Como eu só estou construindo agora fita com nitrogênio 14, uma das fitas que tem o nitrogênio 15, ela vai servir de molde, eu vou construir uma 14. Então, eu vou formar aqui uma bactéria híbrida, 15-14. E a outra, que já era 14, vai formar uma bactéria com as duas fitas do tipo 14. A mesma coisa acontece do outro lado. Então vejam vocês que agora, diferentemente da primeira geração, que eu tinha 100% de DNA híbrido, na segunda geração, a porcentagem de DNA híbrido caiu para 50%. E na terceira geração, caiu para 25%. Então vocês estão conseguindo perceber que a cada geração eu reduzo o percentual de DNA híbrido pela metade, tá certo? E foi a partir desse experimento que ele comprovou que a replicação era semi-conservativa. Na segunda geração, quando ele colocou no tubo de ensaio, como tinha metade de DNA só 14 e metade híbrido, eu tive duas marcações, uma no meio e uma mais acima,
mas a marcação com a mesma espessura, como se fosse metade, metade. E na terceira geração, que eu tenho só 25% de fitas híbridas, a marcação do meio ficou bem fininha. Mas como prevaleceu as fitas com DNA 14, a marcação mais leve em cima ficou mais grossa. Então essas marcações indicam o percentual das fitas de DNA em várias gerações. Então a cada geração eu reduzo o percentual de DNA híbrido pela metade. E essa replicação conseguiu comprovar que é um processo semi-conservativo, ok? Bom, sabendo disso, vamos para as características. A replicação, ela é exclusiva do intervalo S da intérfase, então existe um momento que a célula vai replicar, é na fase S da intérfase, e essa divisão em intérfase, G1, S, G2, isso tudo é restrito às células eucarióticas. Então, quando eu faço esse tipo de comentário, isso só serve para os eucariotos. Bactéria não tem esse ciclo, tá? Mas nos eucariotos é sempre no intervalo S. Gente, o local onde vai ocorrer a replicação. Se a replicação é do DNA e o DNA fica no núcleo, então é óbvio que a replicação nos eucariotos vai acontecer no núcleo. Como o DNA da bactéria fica no citoplasma, porque a bactéria não tem núcleo organizado, nas bactérias a replicação vai acontecer no citoplasma. Qual é o objetivo da replicação? Possibilitar a divisão celular. Então, a replicação do DNA é uma estratégia que nós temos que nos permite replicar as características da célula genitora e garantir que as novas células tenham as mesmas características. Então, já que a célula vai se dividir e essa nova célula tem que ser igual à anterior, a replicação precisa ser um processo com elevada fidelidade. Olha o DNA parental, né, que é a molécula mãe, e vejam vocês que as fitas azuis do DNA parental, elas estão presentes no DNA filho, só que é apenas uma das fitas, então uma conservação de apenas uma das fitas. Por isso que é semi-conservativo o processo. Bom, vamos para as etapas. A primeira é a preparação para a replicação, né? Então, o que vai acontecer? Vai vir uma enzima, vai se acoplar, e essa enzima, ela vai aliviar as tensões, ela vai meio que desenrolando a fita de DNA para aliviar as tensões, formando aquela escadazinha de imagens de slides anteriores. Essa enzima que desenrola, a gente chama de girase ou topoisomerase. E junto com ela, eu vou ter uma enzima que vai atuar como uma tesourinha, quebrando as ligações de hidrogênio, separando as duas fitas. É a helicase. E eu tenho uma terceira proteína que vai se ligar nas fitas separadas, funcionando como pilares, impedindo que essas fitas voltem a se unir. Então, elas mantêm as fitas separadas. A região do DNA que a fita está separada, a gente chama de forquilha. Eu tenho forquilha tanto para replicar quanto para transcrever. Então, o objetivo das proteínas BBS é a manutenção da forquilha, das fitas separadas. E aí a gente vai para a parte que é a mais importante, que é a construção de uma nova fita. Galera, eu tenho uma particularidade com relação ao funcionamento da enzima DNA polimerase 3. Ela recebe o nome de polimerase porque ela constrói polímeros. Quando ela constrói uma nova fita, ela está formando um polímero de DNA. E é DNA polimerase porque o polímero é de DNA. Então, gente, essa enzima, ela consegue construir uma fita no sentido 5' 3'. Então, ela vai na fita que ela é antiparalela, né? Então, a fita que começa com 3', ela vai construindo aqui no sentido oposto, ó. Veja que essa fita está replicando no mesmo sentido da abertura da forquilha. Então, uma replicação contínua, um filamento contínuo. Já a outra fita, ela vai estar replicando contra a abertura da forquilha. A forquilha está abrindo para cá e ela vai estar replicando, gente, para baixo, para cá. Ela está replicando contra. Toda replicação que acontece contra o sentido da abertura da forquilha é de um filamento descontínuo.
Aí eu vou conseguir fazer isso por partes, formando fragmentos, eles envolvem várias polimerases, ok? A gente continua no próximo vídeo. Beijos!